A Bíblia ensina que a popularidade perante o mundo significa a morte. As ferramentas mais eficazes de Satanás são a conformidade e o comprometimento. Ele sabe que um homem plantado no meio de um povo pagão é capaz de fazer com que muitas pessoas se voltem para Deus e declarem: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. As palavras do apóstolo Paulo, já não vivo de acordo com as regras deste mundo, pesam e significam muito para nós hoje em dia. Como espada afiada, estas palavras cortam, expondo o nosso modo de viver. Não são palavras amáveis, são ordens com tom de batalha. Separam os débeis dos fortes. Mas são palavras que inspiram e necessitamos escutá-las ainda hoje. Primeiro, não moldemos nossas mentes segundo este mundo, de acordo com a sua propaganda, a sua conversação, a sua filosofia. O mundo executa uma gigantesca tarefa de lavagem cerebral. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente, o cristão vive assediado por publicidade secular e mundana. Anúncios que proclamam que o homem elegante prefere tal marca de uísque, dando a entender que os que não bebem uísque não são pessoas de bom gosto. Muitos espetáculos, inclusive no domingo, são dirigidos a quem tem sede de violência, sexo e desrespeito à lei. Parece que um cérebro poderoso e diabólico rege os assuntos deste mundo, e que o seu objetivo principal é lavar o cérebro dos crentes para que se amoldem a este mundo. As coisas do mundo ameaçam contaminar a corrente de pensamento cristão. Satanás estará batalhando para distrair você cada hora de se dedicar a ler a Bíblia e a orar. Mas por cima desse estrondo, podemos escutar a voz das Escrituras, que nos diz: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Nós, cristãos, não devemos nos amoldar às ansiedades do mundo. Há muitos cristãos que torcem as mãos dizendo: que desastre este mundo! A Bíblia nos diz que o mundo e seus desejos passarão, e que ele perecerá num cataclismo de julgamento. Nós, cristãos, devemos ser luz no meio das trevas. E a nossa vida deve mostrar tranquilidade, paz e gozo no meio da frustração, da confusão e da desesperança. Em segundo lugar, não devemos nos amoldar ao mundo no físico. Este nosso corpo está destinado a ser templo do Espírito Santo. Não devemos nos prostrar perante os templos de Baal. Devemos apresentá-lo completo a Deus, como sacrifício vivo. O nosso vestir, as nossas atitudes e os nossos atos devem ser todos para a honra e a glória de Cristo. O propósito de Deus para nós é que nos amoldemos à imagem do seu Filho. O mundo pode pressionar, tentando deformar-nos, mas Cristo nos disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em terceiro lugar, não devemos nos moldar ao mundo no aspecto social. O mundo tenta nos absorver, metendo-nos em sua sociedade secular e moldando-nos à sua imagem mundana. Mas Cristo nos estimula a não nos ajustarmos a esses critérios. Disse sobre os que creem nele: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.
João 17:16. Uma grande parte da nossa conversação é mundana e não espiritual. É fácil copiar os hábitos do mundo e passar as noites falando de política, de esportes, modelos de automóveis ou espetáculos da moda. Muitas vezes, esquecemos que acerca da santa conversação devemos edificar-nos uns aos outros e que devemos ocupar-nos das coisas celestiais e não exclusivamente das terrestres. É certo que Jesus comeu com publicanos e pecadores, mas ele não se deixou ser absorvido e moldado pelo grupo. Ao contrário, ele aproveitou cada oportunidade para apresentar a verdade espiritual e levar as almas da morte para a vida. Os nossos contatos sociais devem ser não apenas agradáveis, mas também úteis, como oportunidades para compartilhar a nossa fé com aqueles que ainda não conhecem a Cristo de perto. Em quarto e último lugar, não devemos nos moldar ao mundo quanto ao aspecto espiritual. Não devemos ajustar-nos àquele que o mundo define como religioso, mas devemos esforçar-nos para cumprir o que Deus exige para sermos seus discípulos. Nos tempos de Isaías, nenhuma nação era tão religiosa quanto Israel. O templo, estava sempre cheio. O sangue dos sacrifícios fluía no altar. O povo observava estritamente as festas religiosas, e na casa de Deus ressoavam as orações. Mas o culto de Israel carecia de profundidade, de devoção genuína. A nação estava deteriorando a moral, apesar de que as multidões enchiam o templo. Pela boca de Isaías, Deus então disse: Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e as convocações de assembleias, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. Isaías 1:13. Logo, Isaías indicou ao povo como voltar a obter o favor de Deus. A este povo, que era membro da igreja, a este povo que tinha sido educado de acordo com as formalidades das suas leis religiosas, mas que não vivia corretamente durante a semana. Isaías os advertiu acerca do castigo divino. Logo, disse-lhes como se purificar do seu pecado. Isaías disse: Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã branca. Isaías 1:16-18. Há milhares de pessoas que não se entregam a Jesus Cristo porque se moldaram ao mundo. Temem ser chamados de fanáticos ou de puritanos. Mas o cristão verdadeiro não é conformista. Assim, apelo aos cristãos de todas as partes que se tornem seguidores fiéis de Jesus Cristo, que não se amoldem ao mundo, mas antes, dia após dia, se transformem na própria imagem da pessoa de Jesus Cristo. Disse Jesus: Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular os gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de colocar os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Lucas 14, 27-30. O que Jesus quer dizer a você é: se você vai servir a mim, então sente-se e calcule o custo. Quando abordamos a palavra de Deus, enfrentamos 3 problemas. Primeiro, o intelectual.
Na atualidade não é tão problemático como foi há alguns anos. Quando eu ia à escola, a ciência parecia oposta à palavra de Deus. Na atualidade, muitos cientistas creem em Deus. Mas o problema intelectual que eu enfrentava é semelhante aos que muitos enfrentam hoje. Eu tinha que decidir quem era Jesus Cristo. Era o Filho do Deus vivo? Era o caminho, a verdade e a vida? Jesus era a encarnação de toda a verdade científica, psicológica, moral e espiritual? Esta é uma decisão que deve ser tomada acerca de Cristo, uma decisão intelectual. A Bíblia tem algumas coisas a dizer sobre a mente. Temos que amar ao Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, diz a Bíblia. A mente é importante, mas é preciso recordar que tem sido afetada pelo pecado. Não é possível chegar a Jesus Cristo somente de forma intelectual. Esse passo deve ser tomado por meio da fé. Foi por fé que eu disse: Senhor Jesus, eu creio que és quem disseste ser, o Filho do Deus vivo, o Criador do universo, que morreu na cruz pelos meus pecados e se levantou outra vez para minha justificação. Creio, Senhor, que irás regressar para estabelecer o teu reino. Sei que és o meu Salvador e por fé te aceito. Quando fiz isto, ele entrou no meu coração e me transformou numa nova pessoa, e o mesmo fará por você. O segundo problema que enfrentamos ao comparecer diante de Jesus é da natureza moral. A satisfação das normas elevadas de Cristo. Jesus exige o primeiro lugar em tudo. As pessoas chegam a Cristo sabendo que tem que pagar um preço. Não pode levar consigo seus pecados sujos. Terão que deixar de mentir, de deitar-se com a mulher ou o homem que não seja o seu cônjuge, de burlar na escola ou no serviço. Tem que gastar tempo estudando a palavra de Deus para mostrar-se aprovado a Deus, como obreiros que nada têm do que se envergonhar. Todas estas coisas são custosas. Você está disposto a pagar o preço? Não é possível levar uma vida limpa na atualidade. Só há uma maneira: com Cristo no seu coração. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. As Escrituras dizem: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Havia uma época em que o pecado reinava na sua vida. Mas quando você aceita Cristo, o pecado já não domina mais você. Cristo reina e pode ajudar você a satisfazer as altas normas morais e éticas que Ele mesmo estabeleceu. De imediato, o aceitar a Cristo não nos fará perfeitos. Suponhamos que você aceite a Cristo e se rebele e caia. O que acontece? Diga então imediatamente: ó Senhor, lamento, perdoa-me. Eu me afasto deste pecado com a tua ajuda e não quero voltar a cometê-lo. Se você o confessar, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoá-lo. Se tem pecado, corra para Ele e diga: Senhor, tenho pecado, me arrependo, e eu me rendo perante a Ti. O terceiro problema ao aceitar a Cristo é emocional, porque em realidade todos nós somos mente, vontade e emoções. Deus quer ser o Senhor da sua carreira, do seu casamento, das suas amizades, da sua moralidade. Quer que entreguemos tudo. Ninguém diz que tem que chorar ou rir quando aceitar a Cristo. Mas não se pode olhar na cruz e entender o seu significado profundo
sem sentir-se comovido pelo fato de que Deus enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que derramasse o seu sangue e morresse por você, para que você pudesse ter perdão dos seus pecados e vida eterna com Deus. Deus nos faz 3 chamadas. Primeiro, nos chama à pessoa de Jesus Cristo. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1:18. Podem embranquecer-se como a neve devido à cruz, ao sangue que Jesus ali verteu e que nos purifica de todo o pecado. Por isso Deus chama você a Cristo. Não é uma chamada à igreja, à família, nem à nação. É uma chamada a uma pessoa, a Jesus Cristo. Em segundo lugar, Deus nos chama à consagração. A palavra consagração significa apartar-se. Nós podemos nos dedicar, mas somente Deus pode nos consagrar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Pense na sua vida como se fosse uma casa para a qual você tem um molho de chaves. Quando você responde à chamada de Cristo para a salvação, você entrega a Deus a chave da porta principal. Entrega a sua vida a Cristo como Salvador e Senhor. E aí, em resposta à chamada de Deus à consagração, você entrega todas as outras chaves a Deus. Para uma mãe ou um pai, isso significa entregar o seu bebê a Deus. Para um negociante, isso quer dizer entregar a Deus as chaves da sua empresa. Para um estudante, implica em entregar a Deus as chaves da sua educação e sucessivamente dar a Deus as chaves dos seus romances, do seu futuro casamento. Cristo torna-se Senhor de toda a sua vida. A Bíblia nos diz, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Colossenses 2:6. Em terceiro e último lugar, Deus nos chama a servir. Ah, quem me dera que tivéssemos neste momento 1 milhão de jovens que dissessem: Senhor, irei aonde Tu queres que eu vá, e serei o que queres que eu seja. Sim, Deus os necessita, requer enfermeiras e doutores, negociantes e políticos, líderes cristãos que estão dispostos a pagar o preço, dar um passo à frente e servir a Cristo. O Senhor considerou que a oração era mais importante do que o alimento, já que a Bíblia nos relata horas antes da refeição matinal. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Para o Filho de Deus, a oração era mais importante do que reunir grandes multidões. A Bíblia declara: e reunia muitas pessoas para ouvi-lo e para que os curasse de suas enfermidades. Porém, ele se recolhia em lugares desertos e orava. As horas preciosas de companheirismo que ele desfrutava com seu Pai Celestial significavam muito mais para o nosso Salvador do que o sono. E sabemos disso porque a Bíblia nos diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. De maneira que Deus responde às orações. Porém, algumas orações recebem como resposta um sim e outras um não. Então, o que podemos dizer sobre as orações sem resposta? A Bíblia diz que existem razões específicas para as orações que não recebem resposta. Pode ser que a sua oração não tenha recebido resposta por causa da desobediência. Um filho desobediente não pode esperar se dar bem.
A Bíblia afirma em Deuteronômio 28:15: Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandatos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês. Quem sabe você não recebe resposta para sua oração devido a um pecado oculto. Davi disse com convicção: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Outro motivo pelo qual as orações não são atendidas é porque somos egoístas. A Bíblia declara: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4:3. O espírito que deve predominar na oração para que ela seja eficaz deve ser: não se faça a minha vontade, e sim a tua, Senhor. A verdadeira oração não é uma repetição vã de palavras proferidas em público para se fazer de religioso. Jesus disse: e quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa. Mateus 6:5. A oração não se limita às posturas religiosas tradicionais, nem tampouco a lugares de adoração ou cerimônias religiosas. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Quando orarem, a postura corporal não é tão importante quanto a atitude do seu coração. Muitas pessoas dão ênfase à posição do corpo durante a oração. Porém, isso tudo tem uma importância relativa. A oração é simplesmente uma comunicação em sentido duplo entre você e Deus. A razão pela qual muitos dos grandes santos fechavam seus olhos para orar era que desejavam colocar de lado as coisas mundanas, a fim de que suas mentes pudessem estar concentradas exclusiva e completamente em sua comunicação com Deus. Não obstante, não está descrito em nenhuma parte das Escrituras que é importante fechar os olhos, mesmo que ajude a desenvolver uma atividade correta de oração. A pergunta seguinte que muitos fazem é: a quem foi dito que ore? As Escrituras nos dão a resposta: a todos os homens. Mesmo assim, é possível fazer a pergunta: onde devemos orar? Paulo nos dá a resposta quando diz: em toda parte. É possível que outros perguntem também: quando devemos orar? As Escrituras dizem: sempre. A oração é um mandato, um dever, um privilégio. Na era moderna em que estamos vivendo, aprendemos a dominar o poder da poderosa catarata do Niágara e tirar proveito para o nosso uso. Aprendemos a manter os vapores presos em caldeiras e liberar o seu enorme poder para impulsionar nossas máquinas e fazer avançar os nossos trens. No entanto, são poucos os que aprenderam a desenvolver plenamente o poder da oração. Sim, porque a solução para todos os nossos problemas se encontra em Deus Todo-Poderoso. A seguir, examinemos então objetivamente o que a Bíblia diz sobre a oração eficaz. Em primeiro lugar, a oração é para os filhos de Deus. Jesus disse: quando orar, diga Pai Nosso. Deus tem uma responsabilidade especial para com seus filhos. E a menos que tenhamos ingressado para a família de Deus mediante um novo nascimento, não temos direito de pedir favores a Deus. Cristãos recém-convertidos me dizem: não sei orar, não conheço as palavras adequadas. Quando os nossos filhos estavam aprendendo a falar e encontravam dificuldade para achar a palavra correta,
tentavam de todas as maneiras que eu e minha esposa pudéssemos entendê-los. E os erros que eles cometiam faziam com que nós os amássemos ainda mais. Portanto, são mais valiosas para mim aquelas primeiras tentativas de conversação dos meus filhos do que as palavras da maioria dos adultos que falam a mim sem dificuldades ou erros. Em segundo lugar, a oração eficaz tem que ser feita com fé. Palavras de Jesus. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 11, 24. Em terceiro lugar, a oração dinâmica surge de um coração obediente. A Bíblia diz, e receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3, 22. Se você quer que a sua oração chegue até Deus, submeta-se, entregue a Ele suas vontades, e então Ele, o Senhor, escutará a sua petição. Em quarto lugar, devemos orar no nome de Jesus Cristo. E tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. Porque não somos dignos de nos aproximarmos do trono santo de Deus, exceto por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, aproximemo-nos ao trono da graça. Hebreus 4, 14 e 16. Em quinto lugar, devemos desejar conhecer e seguir a vontade de Deus. Inclusive, o próprio Jesus foi contra a sua própria vontade no momento e disse, meu Pai, se não for possível retirar este cálice de mim sem que eu o beba, então seja feita a tua vontade. Mateus 26, 42. A oração faz com que nos adaptemos aos verdadeiros propósitos de Deus, para nós mesmos e para o mundo. Isto não somente faz com que as bênçãos de Deus cheguem às nossas vidas pessoais, mas também nos abençoa por estarmos de acordo com os planos de Deus. E, finalmente, a oração deve ser para a glória de Deus. A oração modelo ensinada por Jesus é concluída com as seguintes palavras: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para que as nossas orações tenham resposta, devemos dar a Deus a glória e a honra. As pessoas não gostam da palavra estreito, mas Jesus Cristo disse que há dois caminhos para a vida futura, que há dois destinos, o céu e o inferno, e que o caminho para o inferno e a destruição é amplo, enquanto o caminho que leva ao céu é estreito, e poucos são os que o seguem. Cristo não dividiu os homens em ricos e pobres, negros e brancos, sábios e ignorantes. Não. Ele os dividiu em duas classes, os que vão pelo caminho amplo que leva à destruição e os que seguem o caminho estreito que conduz à vida eterna. Em qual caminho você se encontra? Você pode entrar no caminho amplo sem nenhum esforço, viajar pelo caminho dos pervertidos sexuais, os traficantes de drogas, os assaltantes, os homicidas. Muitas pessoas que estão nas igrejas também andam por esse caminho. Mateus, o evangelista, nos conta que na mesma ocasião em que Jesus falava sobre o caminho amplo, descreveu algumas pessoas que pensavam estar andando rumo ao céu, mas que ao chegarem ouviram dizer, nunca os conheci. Eles então protestaram e disseram, Senhor, até expulsei demônios em teu nome, eu fui evangelista, eu fui isto ou aquilo.
E Jesus assegurou que lhes diria: nem sequer os conheço. O Senhor afirmou que o caminho amplo é muito enganoso. A muitos pode parecer bom tirar o peso da vida, buscando todos os prazeres, satisfazendo todos os apetites. Mas a Bíblia diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 14:12. Jesus disse que o caminho amplo leva a um lugar ou a uma condição que ele descreveu como inferno. Não pretendo solucionar todos os mistérios relacionados com o inferno, mas sejam quais forem os outros significados da palavra, sei que ela significa separação de Deus. Jesus empregou 3 palavras para descrevê-lo: fogo, escuridão e morte. A Bíblia ensina que Deus não se deleita com o fato de que hajam seres humanos que vão pelo caminho amplo que leva ao inferno. Declara que Deus nos ama e que enviou o seu Filho para que não nos perdêssemos. Enviou o Espírito Santo para que nos ensinasse e nos fará conscientes dos nossos pecados, a fim de que não nos extraviemos. Deus jamais quis que você terminasse ali. Será a sua própria decisão. Jesus disse que o caminho é estreito e a porta apertada, e que ele mesmo é a porta. Eu sou a porta, disse Jesus. Aquele que por mim entrar será salvo. E nos disse: não procurem entrar por outro caminho. É o que fazia um ladrão. Há somente uma porta. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele disse: ninguém vem ao Pai. Não disse vai ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai, porque ele disse também: eu e o Pai somos um. Talvez você me dirá: Dr. Billy Graham, isso eu não aceito. Eu quero ir para o céu. Creio que o lugar existe, mas não quero ir por meio de Jesus. Pois então eu lamento, porque neste assunto não há alternativas. A Bíblia não me autoriza a regatear com as almas, nem a oferecer normas menos elevadas. É verdade que vivemos numa era de tolerância, em que se pode crer em qualquer coisa, mas também é certo que existem leis em todos os aspectos da vida. E Jesus nos tem dado um regulamento preciso acerca de como chegar ao céu. Segundo as Escrituras, o céu é um dom de Deus, devido ao que fez o seu Filho Jesus Cristo na cruz. Como será o céu? Do mesmo modo em que há um mistério quanto ao inferno, há quanto ao céu. Todavia, creio que a Bíblia ensina que o céu é um lugar concreto. Será uma das estrelas? Não sei, e não me aventuro a especular a esse respeito. A Bíblia não nos diz. Creio que ali no espaço, onde há milhões de galáxias, cada qual com um diâmetro de 100.000 anos-luz ou mais, Deus poderá achar algum lugar para nos colocar no céu. Não me preocupa a sua localização. Sei que será onde Jesus está. Ali é o céu. Jesus disse aos seus seguidores: vou preparar um lugar para vocês. Nos diz que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Nesta vida, não há nada permanente, nada duradouro. Mas existem algumas coisas que sabemos sobre o céu. Uma delas é que será o nosso lar. Na vida futura, nós que conhecemos a Cristo, seremos semelhantes a Ele. Não haverá discriminação racial, nem pobreza, nem guerra. A polícia não terá trabalho algum. A utopia com a qual temos sonhado, que achávamos impossível construir na Terra, e que não obtivemos êxito, essa vai estar no céu.
O céu será um lugar de serviço. Alguns creem que a vida celestial consistirá em ficar apenas sentado debaixo de uma palmeira, sem fazer nada, mas no livro do Apocalipse 22:3, lemos que os seus servos os servirão. Isto significa que teremos trabalho a fazer, um trabalho gostoso de fazer. O céu será um lugar no qual os mistérios se clarearão. Por que existiu sofrimento na terra? Por que perdemos os nossos entes queridos num momento determinado? Compreenderemos algo acerca da enormidade do pecado. Saberemos por que há um inferno e por que Deus permitiu que o diabo existisse por tanto tempo. Entenderemos algo como o preço que Cristo pagou na cruz pela nossa salvação, de uma forma que agora não conseguimos entender. Há 10.000 perguntas que eu quero fazer ao Senhor logo que eu chegar ao céu. Entre elas estarão os problemas que me são apresentados por estudantes universitários, aos quais não tenho podido responder porque são mistérios na Bíblia. Como muitos outros, tenho posto a minha confiança para a eternidade no fato de que a Bíblia é a verdade e que Jesus sabia muito bem o que dizia. Se você ainda não colocou a sua fé em Jesus, eu peço que você o faça já. Como indivíduo, você tem o direito de rejeitar a minha sugestão. Não está obrigado a crer no que eu tenho dito. Você tem o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Eu também possuo a mesma liberdade e aceitei a oferta da salvação feita por Deus por meio de Jesus Cristo. Ele tem dado respostas a muitas coisas da minha vida e me tem proporcionado paz, segurança, serenidade. Por último, direi que o céu será o lugar da coroação final do Rei dos Reis, quando Cristo será coroado Rei do Universo. Que dia maravilhoso será aquele! Eu anseio por ver a sua chegada. Tenho um assento reservado. Não foi adquirido com ouro nem com prata, mas com o sangue de Cristo na cruz. Os cristãos não devem andar cabisbaixos nem sem esperança, porque vamos rumo ao céu. O mundo não é o nosso lar. Temos que colaborar o máximo possível nesta terra, mas nós estamos a caminho de um mundo melhor. Quando compreendemos bem este fato, podemos servir melhor ao Senhor nesta vida. Os astronautas, antes de colocar os seus pés na Lua, fazem simulações e experiências para ficarem bem preparados. Se você pensa em colocar os seus pés no céu, terá que praticar um pouco enquanto está aqui na Terra. Terá que ensaiar pondo os seus pés na rocha dos séculos, que é Jesus Cristo. Afinal, em que caminho você está andando hoje? Em que direção você está viajando? Vai para a destruição pelo caminho largo, que parece no início agradável, ou vai para a vida eterna, junto a Deus, rumo ao céu? Você pode escolher. Pode dar o primeiro passo. É custoso. Não é fácil entrar pela porta estreita. Não é fácil seguir a Cristo. Mas é uma experiência gloriosa e cheia de maravilhas, ainda aqui na terra. Pense por um momento. Porque a Escritura diz, pela fé Moisés, quando o homem, talvez 17 ou 18 anos de idade, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Recusou. Ele fez uma escolha, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora, observe que ele estava no Egito. Era filho da filha de Faraó, herdeiro do trono do Egito. E talvez seria o próximo Faraó. Mas ele fez uma escolha, porque sabia que seu povo, o povo de Israel, era escravo dos egípcios. E ele teve que tomar uma decisão no auge da sua glória.
e no auge de tudo o que lhe foi oferecido. E ele disse não a Faraó: não vou ser seu filho, prefiro sofrer e morrer com o meu povo e servir o Deus vivo e verdadeiro. E foi exatamente o que ele fez. E conhecemos Moisés hoje como um dos grandes homens da história. Ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado. E há uma diferença entre prazeres e alegria. Quem ama os prazeres empobrecerá, diz a Bíblia. E ela cita um homem que disse: entreguei meu coração à loucura e aos seus prazeres, mas tudo isso é correr atrás do vento. Quem vive em prazeres está morto, embora viva, amando os prazeres mais do que a Deus. A Bíblia diz que há pessoas que amam aos prazeres mais do que amam a Deus. É o seu caso? Você ama a Deus mais do que ama prazeres pecaminosos? Não falo de esportes e todas essas coisas maravilhosas que temos. Falo de prazeres pecaminosos. Mas a alegria é produzida pelo Espírito Santo. E há centenas de passagens que falam dessa alegria. Você pode ter alegria mesmo quando não tem prazer, porque a alegria é profunda. O anjo disse aos pastores naquela grande noite: não temais, pois vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E mesmo no sofrimento, quando você recebe a Cristo, Deus não remove o sofrimento. Ele não remove todos os problemas e as dificuldades da sua vida. Não faz isso. Ele não promete, se você está desempregado, conseguir um emprego amanhã se você aceitar a Cristo hoje à noite. Ele promete que lhe dará graça e força e alegria em qualquer situação. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai. Ele disse: quando vierem a mim e tiverem problemas e tribulações e as pessoas odiarem vocês, ele disse: exultai, porque grande é o vosso galardão lá no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Todos que viverem piedosamente em Cristo serão perseguidos, a Bíblia diz. Ainda haverá sofrimento. Jesus disse: quem não tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus, em vez da vida de prazeres no Egito. O que você está seguindo? Qual é a sua escolha nesta hora? E então o último é Jesus. Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem nenhum pecado. Quer dizer que Jesus foi tentado a mentir? Sim. Que Jesus foi tentado a cobiçar? Sim. Que ele foi tentado a adulterar? Sim. Que Jesus foi tentado a roubar? Sim. Ele foi tentado em todas as coisas, como nós, mas sem pecado. Como ele teve vitória sobre a tentação? A Bíblia nos diz no capítulo 4 de Mateus e em muitos outros textos, mas vou falar só deste. O diabo veio a ele quando ele estava faminto e sedento e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Observem que ele tentou colocar dúvidas na mente de Jesus quanto à sua identidade. Agora, Jesus era o Filho de Deus, nascido de uma virgem, Filho de Deus, que foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus e está vivo hoje. Mas o diabo pôs dúvidas em sua mente. Ele estava fraco e cansado e faminto, um ser humano. Ele não enfrentou o diabo como filho de Deus, enfrentou-o como homem. E ele sempre respondeu citando as Escrituras. É por isso que você deve decorar as Escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que há uma coisa que é mais importante que a comida, e sexo, e coisas materiais. É sua vida espiritual. E então ele disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem.
para não tropeçares. E Jesus de novo respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E então o diabo levou a um alto monte e lhe mostrou todo o futuro do mundo, todos os reinos que ainda estavam por vir. E lhe disse: se dobrares o teu joelho e me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória. Jesus não argumentou se ele podia fazer isso. O diabo pode dar-lhe qualquer coisa. Alguns de vocês estão vendendo as suas almas por nada, coisa sem valor. A Jesus ele ofereceu o mundo todo, mas ele sabia que a cruz estava esperando por ele, e o único meio de salvação para o mundo era a cruz. Se tivesse obedecido o diabo, nós nunca teríamos tido a oportunidade de sermos salvos e perdoados. Jesus teria tomado um atalho e nós estaríamos perdidos. Mas Jesus disse: está escrito, ou melhor, começou dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E assim o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Observe como Jesus enfrentou o diabo ao ser tentado. Primeiro, ele citou as Escrituras. Segundo, ele estava cheio do Espírito Santo. E terceiro, estava na vontade de Deus. Você está disposto a dizer não às tentações do diabo? Está? Pense nisso. E está disposto a dizer sim às declarações de Cristo, de que Ele é Filho de Deus, e quer que Ele entre em seu coração e perdoe seus pecados, salvando? Ah, eu sei, muitos de vocês foram batizados e confirmados. A maioria de vocês talvez sejam membros de uma igreja, ou se identificam com uma igreja, ou talvez vão à igreja 2 ou 3 vezes ao ano. Não sei se fazem isso ou não, mas sei que muitos o fazem. Mas não podem declarar aqui hoje: eu sei que meus pecados foram perdoados, eu sei que vou para o céu. Deus está disposto a perdoar todo o seu passado hoje por causa da cruz. Deus está disposto a dizer: eu perdoo você, porque Ele ama você. E Deus se interessa por você como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. E você pode recebê-lo nesta noite. Você diz: o que preciso fazer? Primeiro, deve estar pronto a se arrepender dos seus pecados. O primeiro sermão de Jesus foi sobre arrependimento. E a palavra arrependimento significa mudança, mudar suas ideias, mudar seu estilo de vida. Deixar que Cristo entre e o ajude a mudar. Está pronto a fazer isso? Não pode mudar por si mesmo, mas Ele o ajudará a mudar. Não que você será perfeito. Significa que vai dar à sua vida uma nova direção, e Ele estará com você para ajudá-lo. À medida que você anda dia a dia com Cristo, você vai falhar e vai errar, não vai ser perfeito, mas Cristo estará com você, se estiver pronto a se arrepender. Diga a Deus: nesta hora eu pequei e me arrependo, e estou pronto a mudar. E então a segunda coisa é que você o recebe pela fé. Cliff disse há pouco que você não pode racionalizar a salvação. Há certas coisas que podemos compreender, mas muitas delas a princípio você não pode entender. Tem que vir como uma criança, dizendo: não posso entender tudo, mas eu te recebo em meu coração hoje pela fé. Pela fé que somos salvos, pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Pela graça que somos salvos. E então a terceira coisa: você está pronto a sair daqui hoje dizendo: vou segui-lo e servi-lo o melhor que me for possível. Sabem, em nossa reunião em Bristol, algumas semanas atrás, estava ali um jovem de 17 anos, e ele tinha ido à autoescola aquela tarde, e pediu que seu instrutor o deixasse em um dos portões do estádio. E entre aquela multidão ele encontrou sua família, que tinha sido convidada para a cruzada. E no encerramento, ele e sua irmã fizeram o que vou pedir que vocês façam hoje. Vieram à frente e ficaram diante da plataforma.
indicando que estavam entregando suas vidas a Cristo. Uma semana depois, esse rapaz de 17 anos morreu num acidente num túnel que desmoronou. Talvez vocês até tenham lido nos jornais. Ele disse sim a Cristo, nunca imaginando que em poucos dias ele estaria indo ao céu. E nós o veremos lá outra vez. Você sabe para onde iria se isso acontecesse com você? Certifique-se antes de sair daqui. Vou pedir que saiam dos seus lugares agora, centenas de vocês, talvez milhares até, e venham e fiquem aqui na frente, calmamente e reverentemente dizendo ao vir: eu me arrependo dos meus pecados, quero receber a Cristo em meu coração, quero saber que fui perdoado e que um dia vou para o céu, quero esta nova vida. Você diz: mas Billy, por que você pede que venhamos publicamente? Por que em público? Porque toda pessoa a quem Jesus chamou no Novo Testamento chamou em público. Ele disse: se não estiver disposto a me confessar diante dos homens, tampouco eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus morreu publicamente por você, despido, sangrando, diante de toda aquela multidão. Por você. Certamente você pode vir à frente hoje declarar sua entrega a Cristo. Não somente os jovens, talvez você tenha 70 ou 80 anos. E Deus falou com você hoje. Levante-se e venha. Vamos esperar por você. Você que está assistindo pela televisão, em outras partes da Inglaterra ou do mundo, também pode tomar uma decisão por Cristo agora. Entregue sua vida a Cristo hoje e tome a decisão que estas pessoas estão tomando, estas centenas de pessoas. Vimos mais de 3.000 pessoas todas as noites. Que Deus o ajude a tomar essa decisão hoje. Na Bíblia há um relato que desejo compartilhar. O relato que menciono fala de um jovem muito rico que veio até Jesus. Jesus saía a ensinar e pregar com seus 12 discípulos. E o homem se aproximou apressado e disse: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? O homem que veio a Jesus era jovem, quase adolescente. E como vocês, desejava compreender seu destino, o significado e o propósito da sua vida. A Bíblia diz que ele estava procurando. Apesar de sua juventude e fortuna, ele buscava algo que nunca encontrava. E como muitos de vocês, é algo que não entendem muito bem, mas que lhes falta em sua vida. Sentem um vazio e não estão seguros sobre o que fazer a respeito. Este jovem buscava o seu propósito. Qual propósito tem minha vida? E quanto a você, qual o seu propósito? Muitos dos que nos escutam se sentem sozinhos, ou talvez desorientados, ou ansiosos. Não sabem qual a causa e não sabem como mudar isso. É preciso entregar-se a Jesus. Jesus veio, viveu e fez muitos milagres. Mas esse não era o seu principal propósito. Ajudou os pobres, também curou aleijados, doentes e ressuscitou os mortos. Mas esse não era o seu propósito. Seu propósito era ir para a cruz e morrer na cruz. Muitos de vocês são católicos, outros são evangélicos, outros não são de nenhuma religião, mas já viram imagens da cruz. Já viram crucifixos. E foi nesse lugar onde Jesus foi crucificado por vocês. Tomou os seus pecados e os meus. E a Bíblia diz: todos temos pecado. O que é pecado? Pecar é violar a lei moral de Deus, violar os 10 mandamentos. A Bíblia diz: quem quebra um mandamento, quebra todos. Eu os quebrei. Sou um pecador. A Bíblia diz: o resultado do pecado é a morte. Morte eterna. É terminar no inferno.
É isso que eu mereço. Eu pequei, violei a lei de Deus. Que necessito fazer? A Bíblia indica que devo me arrepender. O primeiro sermão de Jesus fala sobre o arrependimento. Que significa isso? Significa dar a volta, transformar sua mente, mudar a direção em que vamos. E ele disse: se você vier à minha cruz pela fé, eu perdoarei todos os seus pecados. Eu te justificarei como se nunca houvesse pecado. Tudo fica apagado no seu passado. Já não se falará mais no assunto. Nem sequer Deus se lembrará dos seus pecados. Já imaginou? É o que a Bíblia diz. O jovem falou com a pessoa certa, disse: que devo fazer para ter a vida eterna? Foi até a pessoa que entende os problemas, as dificuldades e tentações que enfrentamos, entende nossa dor, alegria, fracassos, dificuldades. Ele morreu na cruz, mas a Bíblia diz que ressuscitou e que é um Cristo vivo. Esta noite ele vence o pecado, o inferno e a morte. O jovem veio com urgência a Jesus, correu até Jesus. E é possível que alguns de vocês hoje corram até Jesus e mudem suas vidas. O rapaz chegou em um bom momento, pois ainda era jovem. A Bíblia diz que com a idade o coração se endurece, se torna duro e mais duro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, diz a Bíblia. Venha Jesus nesta noite. Agora mesmo, não deixe para amanhã ou outra hora. Você diz: eu sou membro de uma igreja, eu vou aos domingos. Jesus ensinou que ser membro de uma organização ou ainda de uma igreja não é a solução. A solução é Cristo em sua cruz e ressuscitado dentre os mortos. E esse jovem disse: que devo fazer? Ele buscava a vida eterna e disse: que devo fazer? Mas cometeu um erro ao pensar que poderia trabalhar para consegui-la. Não se pode trabalhar por ela. Deus a dá a você. Por fé, pela graça, Ele a dá, não a merecemos. Graça é um favor não merecido, é algo que não se ganha nem se merece. Deus oferece a sua graça esta noite, oferece o seu perdão. Jesus disse: pare e pense. Jesus disse: mas há um preço. Ele disse: há um custo. Se você quer vir a mim, deve abandonar todas as suas posses e dar tudo o que não necessite para os pobres. Depois venha e siga-me. É que Deus te ama, Cristo te ama. Inclusive, morrendo ali na cruz, teve a capacidade de pensar em você centenas de anos no futuro. Ele viu quando você ia nascer, ele viu toda a sua vida e disse: não importa o que Rosa, Maria ou Paulo façam, eu os amarei. Por isso ele se deixou crucificar, porque ele ama você. Ele não ama as pessoas pela cor da sua pele, pelo lugar onde vivem ou por seu estudo. Ele ama porque você é um ser humano criado à sua imagem e é potencialmente um filho de Deus perante Deus. Todos somos iguais diante de Deus. Deus não olha a cor da nossa pele. Somos iguais. E chegamos à cruz, e ao chegarmos à cruz, somos iguais. Ele não olha e diz: você é africano, brasileiro, oriental, se é branco, é europeu. Não. Esta noite, Jesus olha para você e diz: eu amo você. Eu amo você.
Alguma vez você realmente abriu seu coração para Jesus 100% ou faltou uma parte? Não sabe o que fazer, se sente em uma encruzilhada? Em um livro sobre a geração X, o autor fala de paralisia por opção. É a tendência de não tomar uma decisão quando temos muitas opções. Há tantas opções que não tomamos decisão. Mas você tem que escolher. Esta noite, se você for embora daqui sem Cristo, talvez jamais apareça outra oportunidade como esta. A Bíblia diz: agora é o tempo de aceitar. Hoje é o dia da salvação. Você dirá: o que eu devo fazer? Arrependa-se de seus pecados. Você deve se arrepender e não pode fazer sozinho. Você não pode mudar sua vida por vontade própria. Isso é impossível. Se você tentar, irá falhar. Mas Deus vai ajudá-lo. Essa é a maravilha do arrependimento. Você deve decidir se aceita o presente da vida eterna ou não. Se irá repetir o erro do jovem rico que não seguiu a Jesus e foi embora com tristeza. Ninguém jamais deu as costas para Jesus com alegria. Devemos nos preparar para ir perante Deus. A Bíblia diz: prepare-se para ir ao encontro do teu Deus. Você está preparado? Tem certeza de que é assim? Jesus ama você. Ele morreu por você e ressuscitou. Agora você deve vir, arrepender-se e colocar sua fé nele. Neste momento, vou pedir que faça algo que mudará a sua vida e lhe dará uma esperança que agora não tem. Levante-se e venha agora. Talvez nunca mais tenha outro momento como este. Lembre-se que, seja você quem for, Deus ama você. Jesus está chamando você. E se confessarmos com nossa boca que Jesus é o Senhor e crermos em nossos corações que Deus o levantou dos mortos, seremos salvos. Mas a todos que o receberam, deu-lhes a graça de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos os que creem em seu nome. Tudo é questão de crer. A palavra crer implica compromisso. Você compromete sua vida a Cristo? Então venha. Por que eu peço que você faça isso em público? Porque Jesus foi crucificado em público por nós. E ele disse que se não estivermos dispostos a confessá-lo diante dos homens, ele não nos confessará diante do Pai que está no céu. Você está assumindo um compromisso publicamente e dizendo: Senhor, quero conhecê-lo com toda certeza. Levante-se e venha.